E o tema que o Nicolas pediu para abordar é relacionado às falhas da Reforma Protestante. É importante nós notarmos que nós, os protestantes, nós não temos santos, nós não temos homens canonizados. Nós temos teólogos que nós admiramos em alguns aspectos, alguns mais, outros menos. Mas nós não aceitamos a inerrância e a infalibilidade de nenhum teólogo reformado, nenhum teólogo protestante, nenhum teólogo que se alinhe à nossa concepção doutrinária. Então, é muito importante enfatizar isso. Nós temos uma concepção diferente dos nossos heróis. Claro que nós temos heróis, teólogos que nós vemos como pessoas especiais, dotadas por Deus de capacitações singulares. Temos esses homens, sim, não só a partir do século XVI, quando a Reforma eclodiu, mas isso desde o século II até hoje. Nós olhamos para a história da igreja e percebemos grandes personagens, pessoas notáveis, e nós admiramos essas pessoas. E fazemos isso até com pessoas de dias até mais recentes, mais atuais. Mas nenhuma dessas pessoas, a nenhuma delas, nós atribuímos um caráter inerrante, infalível, pessoas que não têm defeitos e concordamos 100% com o que elas dizem. É diferente da concepção católica, por exemplo, de canonização. Os católicos canonizam lá um personagem e tudo que ele diz é palavra de Deus. E concorre, inclusive, com as Escrituras. Os católicos colocam a tradição no mesmo pé de igualdade da Escritura. Se o apóstolo Paulo disse em Romanos, e se São Cipriano escreveu algo, ou fez algum sermão referente a tal assunto, as duas coisas estão no mesmo pé de igualdade. Por isso é muito difícil o diálogo com os católicos nesse campo da autoridade. Porque tanto os protestantes e os católicos partem de pressupostos diferentes. O protestante vai dizer assim, onde está isso na Bíblia? E ele vai dizer assim, não tem na Bíblia, mas São Tomás de Aquino, mas São Tomás de Aquino não é palavra de Deus, não é para você. Não é para você. Então não dá para caminhar. É impossível, o debate não caminha porque não tem bases, pressupostos idênticos. Tem que começar o debate antes. Antes de começar a debater se uma doutrina é certa ou se é errada, tem que definir quais são as bases de autoridade. Então você crê quais são suas bases de autoridade? A minha base de autoridade é a palavra de Deus somente. Só. Então dá para a gente conversar. Agora, se a pessoa diz, como é dito, a minha base de autoridade é a palavra de Deus, a Bíblia e a tradição, que envolve os escritos dos pais, as bulas papais, as decisões conciliares, aí complica tudo. Porque nós não aceitamos essa base de autoridade. E aí o diálogo não caminha. Então não dá para perder tempo discutindo com o católico por causa disso. Enfim, nós não temos isso. Nós não temos uma tradição inerrante, infalível, não. Um dos lemas das igrejas protestantes é sola scriptura. Só a palavra de Deus é autoridade para nós. Mas nós olhamos para esses homens do passado e admiramos a capacidade deles, a habilidade deles, o conhecimento deles. E ainda que não concordemos 100% com eles, nós olhamos, colocamos na balança e dizemos, olha, esse homem, apesar de algumas coisas nós não concordarmos com ele, nós adotamos grande parte do que ele diz porque se harmoniza com a palavra de Deus. Isso é normal. Todos sabem aqui, eu sou admirador de vários homens do passado. Eu gosto muito de Santo Irineu de Leão, por exemplo. Gosto muito de Santo Agostinho, eu brinco dizendo que é meu santo padroeiro. Gosto muito de João Calvino, né? Gosto dos escritos dele e tudo mais. Mas isso não significa que eu concorde 100% com o que ele fala. E nem significa que para ser um calvinista ou para ser um agostiniano, eu tenho que abraçar 100% do que esses homens dizem. Não. Então, nós temos que olhar para isso, nós não temos que ficar defendendo os nossos heróis e brigando. Eles erraram, então nós fazemos vista grossa e dizemos, não, isso não foi erro, isso foi a mentalidade daquele tempo era assim. Não, foi erro, qual é o problema? E daí? Eram seres humanos como nós, sujeitos às mesmas fraquezas e sujeitos a inclinações que nós também temos e que são erradas. Então nós podemos apontar essas falhas e dizer, olha aqui, Lutero
que é um grande herói do protestantismo, que é um grande herói do evangelicalismo, ele falhou nesse ponto aqui. Ele errou. Ele era um ser humano, pecador, como eu e você. E ele falhou, ele acertou nesse ponto aqui, mas aqui ele errou feio. Calvino, olha, Calvino, ele foi um intérprete da Escritura que é inigualável. A sua obra literária é uma catedral exegética. É uma obra de arte, é simplesmente extraordinário. Calvino é insuperável em termos de hermenêutica. Não há ninguém como ele, não há. Você pega o trabalho hermenêutico de Armínio, é uma choupana perto do trabalho hermenêutico de João Calvino. Um casebre. Não estou falando mal do Armínio, ele é um casebre bonitinho, mas é um casebre. É um casebre limpinho, é um casebre, né, arrumadinho, tem a florzinha lá na janela. É bonitinho o casebrinho, mas é um casebre. Em comparação com a catedral, com o castelo imenso, que é a obra exegética de João Calvino. Não dá para comparar, não dá. Agora, nós não podemos dizer que tudo que Calvino escreveu é inerrante, é infalível, eu vou brigar por isso, vou morrer. Não, ele escreveu coisas que nós discordamos. Não, isso aqui eu não concordo. Isso aqui, a meu ver, João Calvino se deixou levar pela visão do seu tempo, pelas concepções da sua época, pelas inclinações da teologia que estava lá na raiz do seu pensamento desde a sua infância, talvez. Ele se deixou levar por isso. E errou. Qual o problema? Então nós podemos falar isso e ficar muito à vontade. Não temos que defender o erro desses homens, não. Acertaram muito, mais acertaram do que erraram do ponto de vista exegético, hermenêutico, teológico, né? Foram mais bíblicos do que as pessoas do seu tempo, né? Não há dúvida disso, foram mais bíblicos do que as pessoas do seu tempo. Tenho que parar o meu alarme aqui, porque eu estou recuperando de uma cirurgia e chegou a hora de eu pingar meu colírio. Então já sabe que minha recuperação não vai ter colírio agora. Então valei-me Santo Agostinho, porque não vou colocar o colírio agora de jeito nenhum. Mas enfim, tá vendo como os homens de Deus erram demais, né? Ok, então nós podemos ficar muito à vontade com isso, afirmar isso sem problema nenhum, e não ficar nenhuma saia justa, porque isso aí faz parte inclusive da nossa visão teológica. A Bíblia diz, todos são o quê? São pecadores. João Calvino, Martinho Lutero, Ulrich Zwinglio, os demais reformadores todos eram homens sujeitos a fraquezas, a falhas e erraram. Muitas vezes cometeram erros bastante feios até, que nós olhamos e dizemos, mas como ele foi fazer isso? Como ele foi capaz disso? O que aconteceu? Será que estava com alguma taxa hormonal meio desequilibrada? Será que brigou com a esposa de manhã? O que aconteceu? Para ele fazer isso, para ele tomar essa decisão, para ele agir desse jeito. Não é o perfil dele, não é, quando nós lemos a biografia dele, não é assim que ele costuma se comportar. Como é que ele, nesse dia, ele agiu dessa forma? E ficamos perplexos com isso, e infelizmente, é isso. Nós não temos que canonizar ninguém. Bom, o nome aqui, então, da nossa palestra é Falhas da Reforma Protestante. Eu enumerei algumas, claro, não dá para falar de todas as falhas e de todas as falhas em todas as suas formas de expressão. Não dá para falar aqui. Mas eu destaquei algumas mais gritantes, a meu ver. E aqueles que conhecem a história eclesiástica vão lembrar de outras, certamente, nos livros que leram e tudo mais, né? Mas eu quero apontar algumas que, a meu ver, saltam mais aos olhos. A primeira delas, que vem aí, olha aqui, pode mudar o slide. Não sei se dá para vocês lerem aí, está muito pequena a letra? Não? Dá para ler. Olha o que eu coloquei aqui. Dificuldade de diálogo. Dificuldade de diálogo entre reformadores suíços e alemães no tocante à visão da ceia do Senhor. O que é isso aqui? O que aconteceu na Reforma Protestante? Bom, vocês sabem, a Reforma Protestante
ainda que os católicos critiquem a Reforma Protestante bastante, falem mal da Reforma Protestante, não gostem, estão fazendo inclusive novenas e rezando terços para a nossa conversão, né, para nós voltarmos para a Igreja Católica. Eu não entendo muito isso. Outro dia eu falei num programa aí que eu participo, aquele Vejam Só, eu falei que eu não tenho nenhum irmão católico. Eu falei, meus irmãos, quando eu disse isso, eu pensei que ia cair um míssil em cima do programa, porque o outro pastor defendia, não, meus irmãos católicos. Eu falei assim, não sei quem são seus irmãos católicos, mas eu não tenho nenhum irmão católico. E ficaram bravos com isso, eu recebi muitas cartas, ataques, ameaças e um monte de coisa aí, dizendo que eu tinha errado ao dizer isso, que os católicos são os nossos irmãos. E agora é engraçado, porque estão dizendo que é para voltar para casa, que temos que nos converter. Nós não somos irmãos? Não está tudo certo? Por que estão rezando para a gente se converter? Não dá para entender isso aí. Os católicos, eles nutrem esse rancor em relação à reforma, mas é importante notar o seguinte, a reforma protestante foi um movimento católico. Martinho Lutero não era batista. O Rico Zwinglio, na Suíça, ele não era presbiteriano. João Calvino não era congregacional. Não. Martinho Lutero era católico. E o movimento que ele fez foi um movimento católico. Dentro de que igreja? Da Igreja Católica. Ele não fundou uma igreja nova. Ele foi expulso da igreja dele. Ele nunca sonhou em abrir uma outra igreja, em abrir uma portinha lá, não. Ele sempre quis o quê? Ele sempre quis que a Igreja Católica retornasse para os eixos verdadeiros. Ele começou, os irmãos conhecem, hoje verão aqui na peça teatral que será apresentada hoje aqui, às 8 horas da noite, das 8 às 8h40, nós teremos uma peça teatral falando da vida de Martinho Lutero aqui. Muito interessante, ninguém pode faltar. É uma peça muito instrutiva e foi muito bem feita e preparada pelos jovens. E os irmãos vão ver, Martinho Lutero, ele fez uma promessa a Santa Ana de se tornar monge, e ele vivia sofrendo muito em seu coração por causa da sua culpa diante de Deus. Ele não sabia como se apresentar diante de Deus justo, sendo alguém justo. Esse era o grande problema. Como eu posso comparecer diante de um Deus santo tendo meus pecados? E ele tentava, então, anular os seus pecados através de promessas, de autoflagelação, de várias macerações, jejuns, noites em claro, vigílias, súplicas, preces, promessas. Vivia tentando fazer isso e não conseguia encontrar a paz na sua consciência. Até que ele conheceu o vigário-geral da sua ordem, da ordem de Santo Agostinho, e ele ouviu, então, o evangelho de João Staupitz, o líder geral da ordem, falou para ele sobre o evangelho, recomendou que ele estudasse a Bíblia. Ele começou a estudar a Bíblia, começou a dar aulas em Wittenberg, uma pequena cidade da Saxônia, na Alemanha. Começou a dar aulas em Wittenberg e descobriu, então, nesse tempo que ele era professor, ele descobriu Romanos 1,17, justo viverá pela fé. E então, a partir daí, ele começou a estudar a Escritura e viu quão distante estava a igreja do seu tempo do modelo presente no Novo Testamento. Ele disse, não, temos que voltar para o Novo Testamento. A igreja que ele amava e que ele queria ver bem, tinha que fazer algumas correções. E ele começou a propor essas correções, e foi expulso da igreja. Foi isso que aconteceu. Mas ele era um frade católico. Ele era um pastor, entre aspas, católico dentro da Igreja Católica, obedecendo a Igreja Católica e fazendo tudo que a Igreja Católica mandava fazer. Olha, irmãos, assim, o que eu vou dizer agora, eu vou dizer com toda a convicção. Não existe. Se você achar, vem me avisar. Você não vai achar. Mas não existe na história da igreja cristã um católico tão fiel à Igreja Católica como Martinho Lutero. Não há. Não existe. O que aquele homem fazia, obedecendo à igreja, é simplesmente impossível. Impossível. Martinho Lutero, ele passava noites em claro se chicoteando, obedecendo às orientações da Igreja Católica.
várias vezes, a sua cela teve que ser arrombada. Os monges tiveram que quebrar a porta e entrar lá dentro para salvar a vida dele, porque ele estava morrendo de fome, fazendo jejuns lá dentro, obedecendo às orientações da Igreja Católica. Ele foi para Roma, ele subiu a escada santa, quer ver uma escada mágica, até hoje está lá uma escada mágica, lá que está em São João de Latrão. Ele subia aquela escada de joelhos, se rastejando, fraco, doente, se rastejando sobre a escada para pagar suas promessas. Você não encontra na história da igreja um católico mais fiel do que Martinho Lutero. E ele então, amando profundamente a sua igreja, ele quis uma reforma. Ele percebeu que era necessária uma reforma. E não só ele. Antes dele, outros homens também quiseram uma reforma da igreja. Houve um movimento conciliar no século XV, além de movimentos conciliares no século XV, houve também pré-reformadores nessa mesma época, como John Hus, John Wycliffe, dizendo que precisamos de uma reforma protestante, de uma reforma na igreja. Protestante é um nome que veio depois, em 1529. Mas precisamos de uma reforma na igreja, precisamos disso. Mas esses apelos todos não encontraram ouvidos dispostos a aceitar. Todos esses clamores foram abafados. João Hus foi morto na fogueira em 1416. Não quiseram ouvir os apelos de João Hus. O movimento conciliarista queria uma reforma institucional na igreja, dando poder a um concílio e colocando o Papa no seu devido lugar. Esse movimento foi abafado também no século XIV e no século XV. E o mesmo aconteceu com Martinho Lutero quando ele começou a pregar suas ideias, sem nenhuma intenção de ser um reformador. O mesmo aconteceu com ele também. Mas eram homens, ele, talvez o mais de todos, homens fiéis à Igreja Católica. Ele, então, no dia 31 de outubro de 1517, inconformado com a venda de indulgências na Saxônia, os irmãos verão hoje na peça, João Tetzel pregava o perdão de pecados através da compra de papéis, com selos eclesiásticos. Esses papéis, você comprava o papel, você tinha o perdão dos seus pecados. Se você quisesse o perdão dos pecados de alguém que tinha morrido, você podia comprar também o perdão da pessoa que já morreu. As pessoas estavam no purgatório e você podia comprar o perdão para elas no purgatório. E libertar o seu pai, a sua mãe, o seu tio, o seu parente que tinha morrido já. Você podia comprar perdão de pecados que você queria cometer amanhã. Então, você quer cometer um pecado amanhã e está preocupado? Não, compra o perdão já garante. Já garante o perdão agora. E João Tetzel, ele chegava com uma comitiva numa cidade, montava a sua banca, junto com o auditor bancário, porque o dinheiro uma parte do dinheiro ia para um banco, como um empréstimo que o banco fazia para a reconstrução da Basílica de São Pedro, que está em Roma hoje, a basílica que os irmãos conhecem, lá onde mora lá o Papa, a Basílica do Papa, lá a Basílica de São Pedro, lá no Vaticano. Precisava de dinheiro para isso, foi feito um empréstimo bancário para isso, então a comitiva de Tetzel era acompanhada, inclusive, por um auditor bancário que garantia a separação do dinheiro para o banco, para o pagamento do empréstimo. Ele chegava e montava lá a sua banca e começava a vender. Quanto custa o adultério? Perdão de adultério. Quanto custa o perdão de assassinato? E tinha uma lista de preços. E ele então vendia ali o perdão. E quando isso chegou na Saxônia, próximo de Wittenberg, Martinho Lutero não se conformou com isso. Disse, não, isso não pode continuar. E então, esse foi o fator que fez com que a reforma eclodisse na Alemanha. Ele fixou suas 95 teses na porta da igreja do castelo. Em Wittenberg tem duas igrejas. Uma igreja mais popular, numa ponta da cidade, e na outra ponta da cidade tem um castelo. Nesse castelo há uma igreja. Na parte de trás do castelo, nos fundos, mais ou menos nos fundos do castelo há uma igreja. E essa igreja do castelo era comum colocarem na porta da igreja teses fixadas pelos professores da universidade de Wittenberg. Era comum eles colocarem suas teses ali para debates entre si. Então Martinho Lutero colocou, era um gesto comum na época, não foi o único que fez isso. Quando ele chegou na porta da igreja do castelo de Wittenberg, tinha várias teses pregadas já lá, para debates entre os professores, entre os teólogos. E ele só fixou mais um conjunto de teses, 95 teses.
E ele colocou essas teses lá, sem saber que ia dar no que deu. Foi um reboliço por toda a Europa. Viram que Martinho Lutero estava mexendo com as raízes, com o centro de todo o sistema doutrinário católico romano. E aí, por causa disso, houve toda a comoção que nós sabemos que houve, um impacto em toda a Europa e, posteriormente, no mundo inteiro. Martinho Lutero, então, tendo se separado da Igreja Católica por ter sido excomungado, né? Falei excomunhado, né? Isso não existe, né? Minha avó ia falar excomunhado, né? Mas por ter sido excomungado, tendo causado todo esse reboliço, né? E tendo sido excomungado por uma bula papal, né? Uma bula chamada Exsurge Domine, que significa levanta-te, Senhor. Ele falava que um javali selvagem entrou nas plantações do Senhor. Esse javali era Martinho Lutero. Ele, tendo sido excomungado, ele então segue em frente com os seus propósitos reformadores, e isso estava acontecendo em outros lugares também. Não somente na Alemanha. Na Alemanha isso causou um grande impacto, vários príncipes, vários estados alemães deram apoio a Martinho Lutero, né? Porque, aliás, inclusive, não necessariamente por conversão do coração, mas muitas vezes movidos pela preocupação em manter o seu dinheiro na Alemanha e parar de mandar dízimos para Roma. Doía muito no coração de alguns príncipes pegar dinheiro deles e ter que mandar esse dinheiro para a Itália. Então a reforma protestante foi uma desculpa que muitos príncipes adotaram para manter os seus recursos dentro de suas propriedades, dentro de seus territórios. Mas enfim, não era isso que movia Martinho Lutero, é claro, mas houve um apoio muito grande da nobreza, de vários príncipes alemães a Martinho Lutero, inclusive por causa disso. Bem, e um dos lugares onde acontecia a reforma era a Suíça. A Suíça, um país pequeno, ele era formado por pequenos cantões. Cantões eram unidades territoriais, pequenos estados suíços. Muitos estados suíços eram protestantes, outros estados suíços eram católicos. Roma tinha muito interesse em manter a Suíça sob o seu domínio. Por quê? Porque da Suíça saíam jovens voluntários, mercenários, para as guerras do Papa. O Papa, quando precisava de soldados mercenários, ele buscava na Suíça, e os jovens da Suíça atendiam aos apelos papais. Até hoje, se você for em Roma, no Vaticano, na Basílica de São Pedro, você vai encontrar guardas vestidos de roupas medievais, cor de laranja. Já devem ter visto isso em fotografias. Esses guardas são todos guardas suíços. A Suíça ficou famosa por isso, por oferecer material humano para as guerras papais. Então o Papa tinha interesse em manter a Suíça debaixo dos seus domínios. Mas a Suíça também, paralela à Alemanha, estava tendo lá o seu despertar para a reforma protestante e para os escritos bíblicos. Isso na pessoa de um outro reformador chamado Ulrico Zwinglio. E esses dois homens, Martinho Lutero e Ulrico Zwinglio, se conheceram. E na medida que a reforma foi caminhando, quando chegou o ano de 1529, eles tiveram um encontro, Martinho Lutero e Ulrico Zwinglio. Esse encontro é conhecido como Colóquio de Marburgo. Aconteceu num castelo de um príncipe chamado Filipe de Hessen, e eles foram discutir um tema que era central para os reformadores. Que tema era esse central para os reformadores? A ceia do Senhor. Os reformadores não tiveram tempo na vida, tempo de vida suficiente para discutir todos os problemas da igreja. Não tiveram. Muitas coisas que havia de errado na igreja, erros acumulados desde o século IV até o século XVI, muitos erros não foram tratados. Não deu tempo de tratar. Principais que eles queriam resolver era acerca da natureza da ceia do Senhor. Por quê? Porque a Igreja Católica a missa girava em torno do que os católicos chamavam e ainda chamam de transubstanciação.
A transubstanciação era o quê? Era um milagre que acontecia na missa, em que a hóstia, aquela é uma bolacha de farinha branca, a hóstia era transformada milagrosamente, depois da consagração do sacerdote, ela era transformada milagrosamente em corpo e sangue de Cristo, corpo e sangue literais de Cristo. O católico dizia o seguinte, olha, quando Jesus falou, isto é o meu corpo, isso não é uma figura de linguagem, isso é literal. Jesus estava segurando um pedaço dele lá. Isso aqui é o meu corpo, isso aqui. Ali, na hóstia, tem unha, carne, sangue, cabelo, ossos, tudo está lá. Você come literalmente o corpo de Cristo, você come mesmo. Só não sangra na sua boca porque a aparência exterior da hóstia se mantém, para que ela possa ser comida. Mas ela é literalmente corpo e sangue de Jesus. Essa é a doutrina da transubstanciação. Isso é central no catolicismo romano. Os reformadores discutiram essa questão. E qual foi o grande problema? Martinho Lutero, ele cria no seguinte, ele cria em algo muito parecido com o catolicismo. Ele cria na consubstanciação. A consubstanciação era o seguinte, dizia, olha, existem aqui, na hóstia existe sim, no pão, existe sim o corpo de Cristo literal. Mas esse corpo está junto com os elementos do pão. Então, o corpo de Cristo está junto com os elementos do pão, são substâncias que estão lado a lado. Não é que o pão vira carne e sangue. Não, o pão está lá, ele não vira nada. Mas junto com o pão, tem a carne e o sangue. É um x-salada. É pão com carne. O que está lá é pão junto com a carne de Jesus. Está lá. Então ele cria nisso. Por quê? Ele diz o seguinte, olha, na verdade, quando Jesus disse, isto é o meu corpo, ele não estava usando uma metáfora, ele estava usando uma sinédoque. Ele estava sendo literal, quando falava, isto aqui é o meu corpo. Agora, o Rico Zwinglio, que era reformador suíço, que é quem lançou as bases da teologia reformada, na verdade, isso não é uma sinédoque, isso é uma metáfora. Jesus está dizendo, isso aqui é como se fosse o meu corpo. Então eles se reuniram, as duas comitivas, a comitiva suíça e a comitiva alemã, se reuniram no castelo de Marburgo para debater. Só que o que aconteceu? Martinho Lutero, ele era um homem muito genioso, era muito difícil conversar com Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele tinha um gênio forte, era um alemão que tinha sido criado de forma muito dura. A mãe de Martinho Lutero era uma mulher muito severa. A mãe de Martinho Lutero, certa vez na infância, deu uma surra nele que chegou a fazer o menino sangrar. A educação dele foi muito rigorosa. Experimentou pobreza também. Na época que Martinho Lutero ia na escola, ele teve que algumas vezes mendigar. Ele saía pela rua pedindo comida nas casas, gritando, né? Panem propter deum, significa pão pelo amor de Deus. Pedia esmola a Martinho Lutero, porque houve uma fase na vida da família dele que ele foi muito pobre. Então, Martinho Lutero era um homem meio rude. A linguagem de Martinho Lutero, muitas vezes, é uma linguagem não muito elegante. Há coisas que Martinho Lutero fala que revelam uma linguagem meio feia. Não chega a ser palavrão, mas não é legal. Não é legal. O alemãozão lá era jogo duro. E ele era muito rígido, muito severo. Era muito difícil, né? Isso, ao tempo da sua maturidade doutrinária, teológica, já como reformador, era muito difícil um debate com ele. E talvez até embrutecido pela sua própria experiência de vida e como reformador também.
E o que ele fez? Martinho Lutero sentou na mesa, e havia uma toalha na mesa. Ele pegou um giz e escreveu na mesa: isto é o meu corpo. Escreveu lá. E sentou-se na mesa com escrito: isto é meu corpo. E aí o rico Zwingli começou a debater, explicar: olha, quando Jesus disse isto é o meu corpo, isso é uma figura de linguagem, não está falando dele, literalmente do corpo dele. Está dizendo, isto é como se fosse o meu corpo. Da mesma forma, ele disse para o discípulo amado ali, ele disse: olha, filho, eis aí tua mãe. Não é que ela era mãe dele mesmo. Ela simplesmente, como se fosse, era para que ele a tratasse como se ela fosse a mãe dele. Não estava sendo literal. Assim como outras coisas. Eu sou a porta. Deus não tem maçaneta. Eu sou como se eu fosse uma porta que dá acesso à vida. É isso que está dizendo. E Martinho Lutero não respondia. Martinho Lutero só apontava para a toalha. Como é que você sentiria numa discussão dessa? Não tem respeito. E ele falava, e ele apontava para a toalha. Aí, o rico Zwingli ficou muito nervoso. Falou assim: olha, não tem condições. Não dá para conversar com você. Não tem. Você só aponta para a toalha como um louco aí. Não tem diálogo com você. Aí Martinho Lutero ficou irritado também. Os dois discutiram, tudo mais. E então as duas comitivas, vendo que não ia haver acordo entre eles, elas se separaram, deliberaram em separado e chegaram à seguinte conclusão: falaram assim: olha, ainda que haja entre nós essa diferença no tocante à ceia, acho que é possível nós caminharmos juntos. É possível a igreja luterana, né, a igreja reformada, entre aspas, alemã, e a igreja reformada suíça, é possível nós darmos as mãos e caminharmos juntos, mesmo com essa diferença no tocante à visão sobre a ceia do Senhor. E chegaram a esse acordo: é possível sim. Temos uma diferença pequena, mas é possível sermos amigos e andarmos juntos. Então, se reuniram, o rico Zwingli estendeu a mão para Martinho Lutero e a mão da amizade, da concórdia, para que eles se unissem e trabalhassem juntos pela igreja. Martinho Lutero não estendeu a mão, disse o seguinte: nós não somos do mesmo espírito, virou as costas e foi embora. Não teve diálogo, não teve amizade, e aí as duas igrejas seguiram seus rumos independentes. Hoje temos a igreja luterana, que não tem praticamente nada a ver com a igreja reformada, a igreja calvinista. Então seguiram rumos distintos. Então esse foi um problema, uma dificuldade que aconteceu ao tempo da reforma, talvez por causa da teimosia, né, coração ali duro, orgulhoso de Lutero, que talvez tenha feito com que nós perdêssemos bastante, né, a falta dessa unidade das igrejas que foram tangidas ali pelos princípios da reforma, né. Talvez se essa unidade tivesse sido mantida, talvez hoje o nosso impacto fosse bem maior. Mesmo naquela época, talvez o impacto fosse maior, e até hoje, porque houve uma reação católica, né. Os católicos falam que a reforma não era necessária, mas eles próprios fizeram uma reforma depois. A reforma protestante aconteceu em 1517, a partir de 1517, a reforma católica aconteceu em 1547. 30 anos depois, a reforma católica começou. Porque reconheceram: olha, realmente precisamos fazer alguma coisa, não dá para ficar como está. Então reuniu-se o Concílio de Trento em 1547 até 1563, um concílio longo, né, para tomar medidas reformadoras. Então foi uma confissão, uma espécie de confissão, dizendo: olha, realmente nós precisamos de uma reforma, não tem jeito da igreja continuar como está. A igreja dos dias de Lutero era uma igreja extremamente caótica, né. Você ia na missa, você só via palhaçada, só palhaçada. Havia, por exemplo, a prática dos risos da Páscoa. O que eram os risos da Páscoa? Era uma missa de palhaços. Uma missa de palhaços. O padre dizia o seguinte: olha, a Páscoa é um dia de alegria, então nós temos que dar muita risada. Então o padre, lá na frente, ele começava a imitar galinha, começava a imitar pato, ganso, cachorro, começava a latir, começava a uivar. Vocês já viram uma coisa igual a essa na vida? Vocês já acham que é possível isso acontecer? Alguém na igreja latindo e cacarejando? Será isso possível? Né? O homem moderno nem sonha com uma coisa dessa. Nossa mente avançada, né,
nem de longe acreditaria numa coisa dessa, mas acontecia na época. Né? O padre lá, cacarejando lá, e o povo cai rolando e dá risada na igreja. Então, a Igreja Católica percebeu, nós precisamos fazer alguma coisa. A situação, no modo como está, não tem condições. Né? Mesmo esse comércio todo de relíquias está começando a cair no ridículo. Cabeça de João Batista tinha 8. 8 cabeças de João Batista. Inclusive uma quando ele tinha 12 anos de idade. Não dava. Leite da Virgem, vendiam leite da Virgem Maria. Pena do Espírito Santo que desceu como pomba. Vendia pena, dava para fazer um travesseiro, tanta pena que tinha do Espírito Santo. Então a igreja começa a ver, não tem condição de continuar isso aqui. É um verdadeiro absurdo, não dá para continuar desse jeito. Então a Igreja Católica fez sua reforma, anos depois. E a reforma protestante aconteceu, então tinha que acontecer. Um problema, porém, foi essa falta de unidade, poderia ter havido uma unidade maior entre os reformadores suíços e alemães, mas isso não aconteceu. Bom, vamos prosseguir mais um pouquinho aí, o outro slide, que hora acaba aqui? Tá, mais 15 minutos. Não vou falar nada aqui. Bom, outro item aqui importante aqui, posturas reprováveis dos reformadores em questões de natureza ético-sociais. Eu coloquei aqui uma delas, a revolta dos camponeses em 1525. O que aconteceu foi o seguinte, os camponeses, eles sempre se revoltaram contra a situação social de extrema penúria que eles vivenciavam. Sempre houve revolta dos camponeses, sempre teve o MST, sempre existiu isso aí, sempre existiu, quebrando tudo, estourando tudo, isso aí sempre existiu. O Brasil vive uma Idade Média, então isso existia. Quando aconteceu a reforma, os camponeses entenderam que o fato de alguém se rebelar contra o Império, contra o Santo Império Romano Germânico, e contra também a autoridade papal, notem, são as duas autoridades mundiais, o Santo Império, o Imperador e o Papa. O fato de alguém simples como Lutero ter se rebelado contra esses grandes poderes, isso deu ânimo para essas pessoas. E os camponeses, então, eles viram na reforma, inclusive, um componente escatológico. Como assim? Havia, na mentalidade dos camponeses, até alimentada por um movimento chamado anabatista, alguns dizem que são os ancestrais dos batistas, não necessariamente, até é perigoso falar que anabaptista é ancestral da gente. É falar que a gente está descendendo de orc, descendente de, sei lá, de gente de não muito boa qualidade teológica e moral. Mas dependendo do anabatismo. Os anabatistas, de que eu estou falando aqui na Alemanha, eles tinham a mentalidade escatológica e dizia o seguinte, olha, o Cristo virá. Era uma mentalidade pós-milenista. Dizia o seguinte, Cristo virá, mas antes de Cristo vir, haverá um período de paz e justiça, que é o milênio, antes de Cristo voltar. E nós temos que preparar esse período. Nós temos que preparar esse cenário de paz e justiça. Então, os anabatistas acreditavam que era necessário acabar com a ordem vigente, através de revoltas, incendiando igrejas, arrombando e destruindo propriedades, castelos, casas. E começaram a fazer isso, crendo no seguinte, olha, temos que preparar o cenário para a vinda de Cristo. Isso, então, movidos então pela própria miséria, estimulados pelo sentimento de revolta que a reforma impingiu no coração de muitos, e estimulados também por essa visão escatológica anabatista, eles começaram a fazer isso e quiseram contar com o apoio de Lutero, queriam que Lutero fosse seu grande herói, queriam que Lutero desse apoio para eles. E Lutero disse que não. Eles então continuaram os seus avanços e Lutero escreveu cartas às autoridades dizendo que era necessário reprimir com força os camponeses. E a carta de Martinho Lutero foi uma carta muito severa, dizendo que era necessário realmente atacar esse povo. E por causa disso, os nobres juntaram exércitos e atacaram os camponeses. Cerca de 100.000 camponeses foram mortos. E quando isso aconteceu, eles disseram, não, Martinho Lutero é um traidor, nós não vamos nos unir ao seu movimento. Ele nos traiu. E aí os camponeses se tornaram anabatistas.
Mas essa postura de Martinho Lutero foi uma postura muito desequilibrada. E isso trouxe dano para a reforma. Ele não podia ter usado aquela linguagem dele, estimulando o uso da força para acabar com os camponeses. E dando aos nobres, né, um fundamento teórico para que eles fizessem o que acabaram por fazer. E mataram, como eu disse, 100 mil pessoas. Outro problema, você vê aqui um outro problema ético, social, que os reformadores não mostraram muita sensibilidade. O casamento do conde Filipe de Hesse. Filipe de Hesse era casado com uma mulher feia e bêbada. Ser feia, tudo bem, né? Mas cachaceira ainda por cima não tem condição, né? Era feia e bêbada. E ele não queria ficar casado, ele não queria, não gostava dela, ele não tinha uma vida conjugal com ela, não tinha relações com ela. E era um príncipe que tinha necessidades físicas, claro, como todo homem. Então o que ele quis fazer? Ele, lendo o Velho Testamento, ele era um apoiador de Lutero. Lendo o Velho Testamento, ele descobriu que Abraão teve Agar, né? Que mais? Jacó teve Lia e Raquel, fora as outras duas, né, concubinas lá. Então ele falou assim: olha, por que eu não posso me casar? Você tem que divorciar. Não, eu quero ter duas esposas. Eu não quero divorciar. Eu quero ter duas esposas. E Martinho Lutero não realizou o casamento. Mas a primeira esposa de Filipe de Hessen concordou. E Filipe de Hessen encontrou uma outra moça, que era filha de uma moça que trabalhava ali para ele, e ele se casou com ela mesmo. Houve uma cerimônia de casamento. Então ele se tornou bígamo. E o Martinho Lutero, diante disso, Martinho Lutero, ele apoiou. Só que ele apoiou, ele apoiou dizendo: olha, tudo bem, você casa, mas não espalhe isso. Que fique algo mais... Não saia contando para todo mundo. Isso pegou mal, por quê? Porque a irmã do Filipe de Hessen, irmão é dose, né? Contou para todo mundo. Espalhou. Era uma fofoqueira, né? Olha que família, né? Cachaceiro, fofoqueiro. Filipe de Hessen estava azarado, né? Mas ela contou, ela espalhou a notícia. E isso pegou muito mal para a causa da reforma. Isso pegou muito mal. Porque Martinho Lutero tinha que ter se posicionado de modo mais firme, dizendo: não, você é meu amigo, você apoia a causa da reforma, mas eu não posso aceitar isso. O modelo, a ética de matrimônio dos patriarcas do Antigo Testamento não pode servir de modelo para nós. Nós somos cristãos e a ética do casamento neotestamentária não aprova isso. Você está errado, eu não posso apoiar isso, você vai ter que dar outro jeito aí na sua vida matrimonial. Mas isso não pode contar com o meu apoio. Mas não foi isso. Martinho Lutero deu esse apoio e orientou Filipe de Hessen a agir de modo discreto, em segredo. Isso foi muito ruim. Isso foi um erro de Martinho Lutero. Como eu disse, nós temos heróis, sim, mas nossos heróis são marcados por falhas como humanos que são. Outro fator muito forte. Martinho Lutero, no final da vida, ele morreu em 1546. Martinho Lutero, 1546. Nasceu em 1483. Quantos anos ele tinha quando morreu? Mais ou menos, faz as contas. 1483 para 1546. Quantos anos ele morreu? Faz as contas aí. Quanto? Quê? 63 anos, ele faleceu. 3 anos antes da sua morte, ele escreveu esse livro, Sobre os Judeus e Suas Mentiras. Então, por causa desse livro, Martinho Lutero foi um dos 3 alemães mais venerados e admirados por Adolf Hitler. Adolf Hitler era fã de 3 alemães: o rei Frederico Barba Ruiva, Richard Wagner, compositor, e Martinho Lutero. Na cabeça de Hitler, eram os 3 maiores alemães da história.
Por quê? Porque nesse livro, sobre os judeus e suas mentiras, Martinho Lutero chegava a dizer, olha, queimem as sinagogas, queimem as casas dos judeus e reduzam essa gente imunda à servidão, à escravidão. Essa gente não merece viver. Então, a linguagem de Martinho Lutero contra os judeus é realmente assustadora. É uma das coisas mais absurdas que nós vemos ao tempo da Reforma. Agora, note bem, os defensores de Martinho Lutero dizem o seguinte, não, mas isso aqui, isso que ele fala não por causa da raça. Martinho Lutero não era racista. Ele fala isso por causa da religião, por motivos teológicos, porque os judeus não aceitavam a fé cristã. Então é diferente o antissemitismo de Lutero do antissemitismo de Adolf Hitler, que era racista. Mas digam para mim, no final das contas, que diferença faz? Sua casa está queimando. Falou, estou queimando sua casa não porque eu sou racista, mas porque eu sou contra a sua religião. Ah, ufa, que alívio. Eu pensei que você era racista, agora me sinto melhor. Na prática, né, isso não faz diferença nenhuma. Então nós vemos aqui um erro realmente severo, um erro grave, um erro imperdoável de Martinho Lutero ao fim da sua vida. Tem outro exemplo aqui, Calvino e o caso Serveto. Sempre isso é levantado quando se fala do reformador João Calvino, dizendo que Calvino ele era um assassino, que ele matava pessoas aos montes, que Genebra era banhada em sangue, né? João Calvino ele foi reformador de segunda geração, ele nasceu em 1509, ele nunca se encontrou com Lutero, mas Lutero conhecia ele de ouvir falar. Lutero lia obras de João Calvino, elogiava essas obras, mas eles nunca se conheceram. O Calvino era mais novo do que Martinho Lutero. É um reformador, como eu disse, de segunda geração, reformador na Suíça, em Genebra. E João Calvino, ele governou. Ele foi um líder de bastante influência em Genebra durante algum tempo, durante alguns anos, e na segunda fase da sua permanência em Genebra, porque houve uma fase em que ele foi exilado, mas da segunda fase da sua permanência em Genebra, houve o problema, o caso Serveto. Serveto era um médico que não cria, era um médico e teólogo, e Serveto não cria na Trindade. E, por causa disso, ele foi condenado como herege pela Igreja Católica. Quando Serveto chegou em Genebra, ele estava de passagem por Genebra, ele foi à igreja ouvir Calvino pregar. E ele foi reconhecido. Quando ele foi reconhecido e denunciado, Calvino mandou prender. E ele foi preso. E aí o processo caminhou de tal forma que Serveto foi queimado vivo. Então, é um episódio bastante sangrento da história da Reforma, esse episódio de Miguel Serveto, e acusam Calvino de assassinato. Na verdade, essa acusação é exagerada. Os católicos fazem isso, os arminianos fazem isso. É uma acusação bastante exagerada, porque, na verdade, Calvino não tinha autoridade para condenar ninguém à morte. Que Serveto fosse condenado. Ele trabalhou para que Serveto fosse condenado. Ele não executou, não mandou matar, nada disso, né? Mas ele, como testemunha no processo, ele esteve do lado contrário a Miguel Serveto, apoiando que ele fosse condenado, né? Quiseram queimá-lo na fogueira, dizem que Calvino era contra que ele fosse queimado, e era a favor de uma morte mais rápida, por decapitação. Porque em Genebra, na verdade, não havia muitas execuções sumárias assim, não havia pena de morte quase sendo aplicada. É claro que tinha pena de morte para crimes comuns, mas para crime religioso, casas, ele invadia cidades, ele matava pessoas. Então, Serveto era tido também por essa
Anabatista uma ameaça política também. Então o conselho da cidade, o verdadeiro tribunal, o conselho da cidade, não Calvino, mas o conselho da cidade, decidiu condená-lo. Calvino disse, olha, em vez de colocar fogo nele, vamos decapitar, porque sofre menos, a decapitação é rápida. Né? A fogueira tortura muita pessoa. Mas não, ele foi queimado vivo. E o problema era o quê? O problema é que, como não havia muitas execuções em Genebra, a pena comum em Genebra era deportação. Então, tinha problema, pena máxima, deportação, deportava a pessoa. Como não havia muitas penas capitais assim em Genebra, o verdugo da cidade não tinha muita experiência. Era diferente do verdugo de Paris. No ano que morreu Serveto, 1555, em Paris mataram 30. Só nesse ano. Mataram 30 em Paris. Ninguém fala muito disso. Né? Mas, em Genebra, um só. Então, o verdugo não tinha muita habilidade em queimar pessoas. Porque existem técnicas para você queimar alguém. Para que você não judie muito da pessoa. A pessoa que cortava uma cabeça, ela tinha prática, ela era um profissional, não era qualquer um. Ela sabia fazer a coisa de tal modo que a pessoa sofresse mais ou sofresse menos. Às vezes, na execução de um nobre, era contratado um espadachim profissional, que poderia fazer o serviço num golpe rápido e único. Ele só dava o golpe e a pessoa nem sentia. Agora, você manda qualquer um cortar a cabeça, a pessoa não vai ter muita experiência. Vai começar a treinar, bate aqui, aí não deu. Espera que eu vou mirar mais para cá. Né? Aí acerta aqui na nuca, corta a orelha. Fala, eu estou tentando, não está dando certo. Né? E a pessoa lá sofrendo. Né? Então, tinha que ser um profissional. Tinha que ser alguém que fazia o serviço rápido. Então, quando era um nobre, até contratava. Chama um espadachim, um cara, né, bom, que resolva isso de uma vez. Né? E pá, aí acabou. Né? No caso da execução na fogueira, tinha algumas técnicas. Por exemplo, você podia colocar, você pegava saquinho de chumbo, né, saquinho de pólvora, né, e colocava embaixo do braço da pessoa. Ou pendurava no pescoço. A pessoa, então, entrava na fogueira, aqui aqui nas axilas, aqui no pescoço, saquinho de pólvora. Então, está lá. Começou a queimar. Está doendo, lógico que está. Né? Mas logo chegava na pólvora, estourava, a pessoa morria logo. Não ficava ardendo, ela gritando até. Né? Não. Agora, em Genebra, essas técnicas todas não eram conhecidas. Então, gente, o historiador Philip Schaff, ele fala que a morte de Serveto foi uma carnificina. Foi uma coisa horrível. Ele sofreu demais. Porque não sabiam queimar. E ele foi torturado de uma forma assim, aterradora. Ele gritava como um porco, né, antes de morrer. E demorou para morrer. Demorou para morrer. Então isso é uma mancha, isso é uma marca na reforma protestante muito negativa. Né. Anos depois, né, no século XX, né, séculos depois, a igreja da Suíça erigiu um monumento pedindo perdão pelo que fez. Mas até aí, já estava manchado o seu nome. Né? E essa mancha, então, acompanha Calvino. Porque talvez ele pudesse usar da sua influência para evitar essa morte. Né? Miguel Serveto, ele não era um bandido. Como eu disse, ele era um médico. Miguel Serveto, ele foi o responsável pelo descobrimento do sistema de circulação pulmonar. Olha, é um gênio. Um homem muito inteligente, né? Um homem muito capaz, né? Um cientista. No entanto, ele tinha essas diferenças doutrinárias. Não era o caso de ser morto dessa maneira. E essa mancha, então, persiste aí no currículo de João Calvino. O que nós podemos dizer? Olha, ele foi o assassino? Não. Ele foi executor? Não. Ele deu a sentença? Não. Não, mas ele foi testemunha de acusação. Ele aprovava a execução. E isso foi errado. Não é isso, não é assim que a Bíblia ensina que devem ser tratados os nossos inimigos. Então, são manchas aí na vida dos reformadores. Rapidinho para correr aqui, na igreja luterana manteve-se algumas coisas próprias do catolicismo, não foi mudado, na eclesiologia prática. Né? Por exemplo, vestes litúrgicas. Você vai numa igreja luterana hoje, você vê o pastor, ele é um padre.
vestido com aquelas vestes litúrgicas, é um padre. Uso de velas, continua. Sinal da cruz, absolvição de pecados, tudo isso é mantido na igreja luterana. Algum tempo atrás, eu fui para Stuttgart visitar ex-alunos meus, na Alemanha, e eu fui a uma igreja luterana. A igreja luterana não tem imagens, né? Isso não é aceito. Mas nessa igreja que eu fui, havia uma imagem da Virgem sobre a mesa central. E eu perguntei, né, por que essa imagem está aqui? Aí disseram para mim, não, é que essa imagem é uma imagem católica que está peregrinando pela Alemanha. Então há um movimento aí de peregrinos que estão fazendo essa imagem peregrinar por toda a Alemanha. E pediram para nós participarmos dessa peregrinação, dando abrigo a essa imagem. Então nós, num gesto de amor cristão, num gesto de unidade cristã, então nós abrimos para que a imagem fosse colocada aqui. Ela está aqui por um tempo descansando, né? Mas ela vai seguir rumo logo em breve aí e tal. Que lindo o amor cristão, né? Muito lindo. Eu até pensei aqui na igreja fazer igual. Quando tiver uma procissão aí da Santinha Aparecida, colocar ela aqui para, durante um tempo, fazer parte e dar apoio a esse movimento. Então, isso mostra o quê? Isso mostra que a reforma não foi completa. Ela não chegou, ela não foi até onde deveria ir. Mas temos que dar um desconto, lembrando, né? Os reformadores tiveram um tempo de vida. Eles não viveram 200 anos. Vimos agora aí, Martinho Lutero viveu 63 anos. João Calvino, menos ainda, faz as contas aí, 1509 a 1564. Dá quantos anos? 55 anos? É isso? 1509 a 1564. 55 anos. Calvino morreu com 55 anos, a minha idade, a flor da idade. A idade mais bela que há. Ele morreu com essa idade. Morreu novo. Então, não dava tempo de fazer tudo o que tinha que fazer. Rapidinho aqui. A ausência de um projeto evangelístico ou missionário mais intenso. Os reformadores não se dedicaram muito ao evangelismo e a missões. Tinham que arrumar a igreja. Primeiro arrumar a igreja para depois sair para fora. E a Igreja Católica agiu diferente. Quando a Igreja Católica realizou sua reforma, a partir de 1547, eles criaram ordens missionárias. Qual foi a ordem missionária mais famosa que eles criaram? A ordem dos jesuítas. E o que eles fizeram com os jesuítas? Mandaram para o mundo todo, evangelizando nações. Os protestantes não fizeram isso. Uma das nações que recebeu a gloriosa visita de jesuítas abençoados foi qual? Brasil. Qual é o famoso jesuíta que chegou ao Brasil? José de Anchieta, Manuel da Nóbrega. Esses homens chegaram ao Brasil evangelizando. Hoje o Brasil é um país católico. Você vai falar assim, nossa, que azar o nosso, né? Bom, não sei se é muito azar. Porque foi melhor ter chegado aqui jesuítas do que terem chegado os muçulmanos. Senão agora estaríamos aqui numa mesquita, talvez. Então foi melhor ter chegado os jesuítas. Deus sabe o que faz. Mas os protestantes não tiveram essa iniciativa, com exceção, talvez, da cidade de Genebra. Genebra foi uma cidade missionária. Inclusive, Calvino mandou missionários para o Rio de Janeiro. Na época de Calvino mesmo, ele ainda em vida, ele mandou missionários para o Rio de Janeiro a pedido de um governador francês chamado Nicolas Durand de Villegagnon. E eles veio uma comitiva de calvinistas aqui, e inclusive essa comitiva formulou a primeira confissão de fé em solo brasileiro, que é a Confissão de Fé da Guanabara. Mas eles foram abandonados por Villegagnon e foram perseguidos pelos jesuítas. Com exceção de parece um ou dois, todos os demais foram mortos. Inclusive José de Anchieta executou um deles. Por enforcamento, ele enforcou um deles. O São José de Anchieta. Fez isso. Então, Genebra foi uma cidade missionária. Tinha 38 tipografias em Genebra, produzindo literatura evangelística para a França e para outros países. Ao tempo da Reforma Protestante,
a França não aceitou a reforma. Francisco I não aceitou a reforma protestante, pelo contrário, perseguiu os cristãos. Guilherme Farel teve que fugir da França, porque era um reformador. Ele teve que fugir porque, entre outras coisas, porque ele viu uma procissão. Ele viu uma procissão atravessando uma ponte, carregando uma santa. Já viram isso aí, né? Eles vão andando, Ave, Ave, Ave Maria, né? Aquela coisa horrível, né? Então, eles vão lá, atravessando a ponte, e o Farel era um reformador muito rigoroso, e ele viu isso, ele correu lá, enquanto estava atravessando a ponte, né? Ele correu lá, catou a santa, e jogou no rio. Aí o pessoal parou, né? Ave, né? Ave mesmo, né? E não acreditaram, olharam assim para a santa boiando, olharam para ele. Até cair a ficha, né? Peraí. Santa Rio, né? Santa no Rio, Farel. Peraí. Aí gritaram, pega! Né? E pegaram, e prenderam ele, conseguiu fugir, foi para Genebra e começou a reforma lá. A França nunca aceitou a reforma protestante. Então, o que acontecia? Calvino mandava literatura contrabandeada para a França. E por causa disso, milhões de franceses se converteram. Dezenas de igrejas protestantes surgiram na França. Na época de Calvino, calcula-se que cerca de 2.500.000 franceses eram crentes, chamados de huguenotes. O crente francês é chamado de huguenote, o protestante francês. E, certamente, o trabalho de Genebra, no contrabando de literatura e no envio de pastores secretos para a França, é responsável por isso. Então, a França foi toda evangelizada. Foi uma carga violenta de literatura evangélica chegando na França. As autoridades francesas faziam listas de livros proibidos, mas não dava tempo de atualizar a lista. Porque as gráficas, 38 gráficas, não paravam de mandar literatura para lá com títulos novos. Então as conversões acontecendo mais e mais, né? Calvino mandou mais de 150 pastores para a França, para pastorear igrejas lá. Eles falaram, nossa, então a França hoje deveria ser uma Genebra, deveria ser uma Holanda, né? Um país totalmente evangelizado, e foi. Né? Mas o que aconteceu foi que as autoridades políticas da França nunca aceitaram isso. E houve então um episódio, em 1572, a noite de São Bartolomeu, em que os huguenotes foram mortos em Paris. Os números durante a noite, as suas casas foram invadidas por ordem da rainha, e eles foram todos assassinados durante a noite. Foi um grande massacre. Os números variam entre 20.000 e 70.000 pessoas numa só noite. Mas o massacre continuou ao longo de toda a semana em várias cidades, grandes cidades da França. É a matança de São Bartolomeu, de 23 para 24 de agosto de 1572. Milhares de huguenotes foram mortos, milhares foram mortos. E o cristianismo protestante nunca mais conseguiu se levantar na França depois disso. Foi praticamente varrido da França. Houve depois o edito de Nantes, que deu liberdade religiosa, mas esse edito de Nantes foi cassado algum tempo depois por Luís XIV, e os huguenotes sobreviventes tiveram que fugir da França, e a França então ficou sem a presença de protestantes lá. Mais tarde surgiu a Revolução Francesa, que deu o golpe fatal, final, no cristianismo na França. Hoje a França é um país que dá nojo, em termos de morais e teológicos, é um país que dá nojo. Né? O grande problema foi esse. Esse processo de destruição da igreja reformada protestante em solo francês. E por último aqui, rapidinho, Nicolas, estou com o meu tempo atrasado, né? Pouca atenção dada à necessidade de revisão da escatologia. Esse é um problema, talvez não tão grave, né? Mas o que permaneceu na escatologia dos reformadores foi a visão amilenista, de que nós estamos no milênio agora. Né? E também alguns reformadores crendo no pós-milenismo, que temos que trabalhar para formar um período para que haja paz no mundo, haverá um período de paz no mundo através do Evangelho, e então Cristo voltará. Isso é extremamente contrário ao milenarismo.
O que aconteceu com os reformadores é que eles não aplicaram o princípio da hermenêutica histórico-gramatical aos textos proféticos. Então, eles espiritualizaram os textos proféticos e, por causa disso, a escatologia se tornou uma escatologia, assim, etérea, né? O que é o futuro para o crente, para o protestante aqui no Brasil, ou nas igrejas reformadas protestantes? A escatologia é o céu, né? Uma coisa, né, espiritual, celestial, fora dessa realidade aqui, né? Ou o novo céu, a nova terra, uma nova criação aí que na supra-história. Não há uma redenção deste mundo, né? Quando a profecia bíblica fala de uma redenção deste mundo, a profecia bíblica fala do Senhor reinando em Jerusalém, no trono de Davi. A escatologia bíblica fala disso, de uma redenção histórica, de uma redenção global, de uma redenção física, né? E todas as nações debaixo do cetro do filho de Davi, né? Mas essa dimensão da escatologia, né, de uma libertação global, universal, cósmica, essa visão se perdeu na reforma. Bom, e por último, só um itemzinho rapidinho que eu quero falar aqui. A reforma, foi necessário isso, não teve jeito. A reforma teve que dar ênfase excessiva à exatidão doutrinária. Muita ênfase na teologia, discussões teológicas intensas. Vocês viram aqui o debate sobre a ceia do Senhor, debate sobre a gramática do texto, sobre ideias teológicas. Isso aí foi bom e necessário na época, mas isso gerou uma ortodoxia fria. Em 100 anos, essas igrejas estavam congeladas, porque havia pouca ênfase à piedade cristã e à vida do homem com Deus. Então, você ia numa igreja, você ouvia um sermão teológico longo, de 2, 3 horas, todos ali quietos, a maioria dormindo, as igrejas desanimadas, porque tudo se resumia a debates teológicos, a sermões teológicos que tinham pouco a ver com a vida prática das pessoas. Por isso surgiu na Alemanha o pietismo, por aquele tempo. Então, esse foi um outro problema com o qual nós podemos aprender. A nossa igreja é uma igreja que procura ser uma igreja bem firme e zelosa no campo doutrinário. Então, nós temos que zelar para que isso não se transforme numa ortodoxia fria, e que isso seja traduzido e transformado em vida cristã, atuante, dinâmica, alegre, feliz. É necessário que isso aconteça, que aprendamos com os erros da reforma. Bom, Nicolas, eu acho que é isso aqui. Não sei se algum irmão tem alguma pergunta sobre o que foi feito, sobre o que foi dito. Alguém quer perguntar? Pode perguntar. Não? Nicolas, então, sua vez aí. Obrigado, pastor. Os jovens que vão